Eu, até antes do senhor entrar aqui, eu tomei a liberdade de fazer uma cortesia de elogio, que são elogios pessoais de quem foi aluno do senhor. E como colega de trabalho também no âmbito da medicina, repito aqui minhas palavras, quem teve oportunidade, tanto como discente direto ou indireto, foi o que eu falei, que sabe do que eu estou falando, né? A competência, a perseverança e a preocupação que o senhor tem dentro do ensino, ela realmente salta aos olhos. Então, é uma honra tê-lo o senhor aqui abrindo esse módulo 2 de um curso que nós acreditamos ser tão importante, principalmente para os colegas que estão começando, e para outros gerais aí que realmente buscam essa educação continuada, essa educação permanente, no âmbito dessas especialidades aí que cada um acaba perdendo um pouco. Então, muito obrigado pela presença do senhor e estarei por aqui. Ok, muito obrigado, Felipe, pela consideração. Obrigado, Larissa. Esse é um curso de excelência, porque traduz exatamente aquilo que o médico que atua na urgência precisa entender, porque passa por isso. E a urgência é um cotovelo, né, importante na vida do médico, porque é um ponto onde não há como correr dele. Uma necessidade, o médico não pode abandonar, não pode deixar de atender, e tem que estar preparado para que o resultado seja o melhor possível. E só o preparo que traz esse melhor resultado que remete à sobrevida e qualidade de vida sem sequelas. Esse, portanto, é o nosso desejo quando a Associação Médica de Goiás pratica esse tipo de educação médica continuada. Agradecer, então, aqui o estúdio da AMG. A AMG, portanto, com a sua diretoria, tem feito, praticado esse tipo de ação de educação continuada que só traz benefício aí aos médicos goianos. Esse curso aqui da Sala Vermelha é um dos nossos melhores cursos aí, em termos de frequência, de resultados, de qualidade e de elogios. Né? Parabéns, então, mais uma vez a Felipe e Larissa. Eu estou dizendo que eu pedi, então, para o nosso amigo TI, Maurício Vigiano, possa nos acompanhar. A minha missão aqui hoje é falar de emergência obstétrica, e a obstetrícia é um ponto de grande relevância, porque é um momento de evolução onde a vida infetal e a vida insuterina passam por alguns meses e as intercorrências podem acontecer e modificar em segundos a vida da mãe e a vida do feto. Então, mesmo sempre trabalhamos com binômio materno-fetal, então é preciso olhar sempre para o binômio, né, para que o resultado seja o melhor para ambas as vidas. Né? Então, essa é a nossa missão. Falar um pouco de emergência aqui. Próximo, Maurício. Vamos seguir no formato da placenta, falar um pouquinho de aquecido placentário, porque o levantamento de mortalidade materna em Goiás, no Brasil, a hemorragia sempre foi um grande evento, dos maiores causadores de morbidade e morte materna. E dentro hoje dos modelos de hemorragias obstétricas, o acretismo é o mais importante em termos de evento causal da morte materna. Isso passa pelo conceito da formação placentária. Aí está a placenta. A placenta vem de uma evolução interessante, que é a evolução do reino animal, onde o reino animal, quando chegou na fase dos mamíferos, que veio das aves, que viemos dos anfíbios e répteis, esses animais eram todos e são todos ovíparos. Então, os primeiros mamíferos eram ovíparos. Então, a fêmea, pós-fecundada, botava os seus ovos, chocava os ovos, e os primeiros mamíferos do mundo eram, portanto, ovíparos, botavam ovos. Então, todo o ambiente da gestação, né, da evolução gestacional, da transformação de embrião em feto em condição de vida extrauterina ou de extramaterno, e após a ruptura daquele ovo, esse recém-nascido amamentava das mães, amamento. Alguns desses ainda existem no mundo, né?
Depois evoluiu todos eles são chamados monotremados, porque são animais que têm cloaca, né? Então lembram muito as aves, os répteis e anfíbios. Já tem cloaca, botam os ovos pela cloaca. Eram ovíparos. Depois vieram os marsupiais, que são também mamíferos, onde a fecundação é no interior do ventre da mãe, e a mãe parteja, na verdade, um embrião, ela dá à luz a um embrião e não a um feto. A diferença é que o embrião na fase aí dos primeiros semanas de gestação, e esse embrião migra do ventre materno dos marsupiais, e ao migrar ele chega na bolsa do marsupial, a Austrália, a maior concentração de marsupiais do mundo, e ali ele passa a nutrir da mama, amamentando, portanto, e dando extensão manifesta em animal adulto. Por que eu estou dizendo isso? Porque na evolução do animal, o ser humano, que é o topo da cadeia animal, para ter um momento atual, nós temos a placenta, onde, portanto, a fecundação é no ventre da mãe, com penetração masculina, o desenvolvimento embrionário é no ventre da mãe, o desenvolvimento fetal no ventre da mãe. Então, ele nasce o feto, que é um animal que tem o aspecto do humano adulto. E a placenta tem grande relevância para acontecer todos esses eventos, né? E aí, portanto, são 9 meses de preocupações. Próximo. Então, a placenta segue um modelo que é preocupante porque qualquer intercorrência placentária é uma causa de hemorragia. Então, nós temos as patologias placentárias como evento definidores de patologias hemorrágicas, que trazem risco de vida, uma urgência e emergência obstétrica que chegam nas maternidades e nos pronto-socorros. A imagem ecográfica mostrando a formação placentária, logo acima a imagem preta, anecóica, é o líquido amniótico, logo abaixo essa faixa branca é a placenta, nos seus vários estágios de maturação. Próximo. Toxografia é um dado de grande relevância quando nós falamos de patologias placentárias hemorrágicas, a começar pela placenta prévia, onde a placenta que deveria inserir no fundo uterino, no aparelho anterior e posterior, se insere lá no colo uterino, cobrindo o colo. Aí nós temos a placenta prévia centro total, centro parcial e marginal, todas elas podem sangrar, fazem parte de todas as hemorragias da segunda metade da gravidez. E aí são o sangramento indolor, de sangue materno, portanto o sangue não é fetal, o risco é muito maior materno, mas que promove a antecipação de parto e pode fazer quadros volumosos de sangramento. Então, a placenta é preocupante, porque à medida que a mãe deambula, movimenta, ela movimenta esse leito placentário em cima do colo uterino. É um local inapropriado para a implantação placentária. E aí gera, portanto, descolamento desse bordo inferior e gera hemorragias também importantes da segunda metade da gravidez, promovendo, portanto, risco materno, antecipação de parto, prematuridade e também risco fetal. Próximo. Sangramento indolor, de volume variável, e aí o manejo habitualmente de maior relevância é exatamente o repouso, né? O repouso e a classificação do tipo de placenta, se ela ocupa todo o colo, centro total, se ela ocupa parcialmente, um pouco mais lateral. E aí, quando ela tem um modelo centro total, é chamado de placenta oclusiva, ela sangra um pouco mais e ela não permite o parto normal. É a única indicação absoluta de cesárea a placenta prévia centro total. As demais indicações são indicações relativas, né? Então, o quadro oclusivo é centro total, as demais são não oclusivas. Próximo. Mas sangra no mesmo formato. Sangrou menos, sangrou mais. Se olha essa imagem aí, nós temos no corte longitudinal do colo uterino. Aí, essa imagem preta acima à direita é a bexiga, logo abaixo dela é o colo uterino. E à nossa esquerda tem uma faixa branca que é a placenta ocupando todo o orifício interno do colo. Portanto, o ultrassom tem valor preditivo, que avisa que vai sangrar, e valor também diagnóstico nas mulheres que já chegam sangrando, né? Próximo. É uma causa de sangramento também da primeira metade. Na segunda metade, além da placenta prévia, nós temos o DPP, que é um quadro emergencial grave, né? Que é o descolamento prematuro de placenta anormalmente inserida, ou normalmente inserida, a placenta do DPP-NI, né? DPP é um descolamento. É grave, tem uma grande correlação com o paciente já portador de alto risco, que é a pré-eclâmpsia grave. É uma placenta, portanto, que vem de uma alteração metabólica, uma alteração isquêmica da placenta, e ela descola por isquemia. Descola na camada, portanto, na divisa entre a placenta fetal e placenta materna, exatamente na região deciduada. Esse descolamento da placenta está lá no fundo, no aparelho anterior, e na pressão alta dessa mãe, por isquemia placentária, ela descola.
Esse descolamento gera um quadro grave, porque o sangue do hematoma, que se forma aí, faz um sangramento vaginal importante, volumoso, que traz risco de hipocolemia, gera uma hipertonia uterina, útero endurecido, né, com contração uterina persistente. Isso descola, piora o descolamento. Esse descolamento gera sofrimento fetal agudo, podendo risco de morte fetal, portanto, emergência fetal. E gera também a infusão desse sangue descolado, entra no miométrio, gerando, portanto, infusões, promovendo o uso de Covelé. Esse Covelé aumenta a tromboblastina tecidual pelo descolamento placentário, entra nas vias de coagulação convencionais e aí gera, portanto, o risco da coagulação, de subcoagulação. Então, gera discrasia sanguínea. Então, gera um quadro de infiltração uterina que evolui com discrasia sanguínea. A discrasia sanguínea pode fazer, no final, coagulação intravascular disseminada, que deixa o quadro mais grave ainda. Então, vem de uma pré-eclâmpsia grave, uma isquemia placentária grave, uma evolução com discrasia sanguínea, e, ao final, pode fazer a discrasia sanguínea evoluir com CIVD e coagulopatia de consumo, né? Então, a morbidade e mortalidade materna é relevante aí no DPP. Próximo. Então, esse descolamento é preciso cuidado, há uma predição, essa imagem da placenta descolada, aquela imagem de um coágulo ali retroplacentário, caracterizando, portanto, esse evento, deixando o útero totalmente infiltrado de sangue, que é o útero de Covelé. Próximo. O útero da apoplexia. Olha aí. Então, você olha para esse útero, ele está todo cheio de sangue, né? Quando faz algum corte para o miometrial, verifica as infusões dentro do miométrio, daí, portanto, a caracterização da tromboblastina tecidual na via sistêmica da coagulação, gerando, portanto, um evento de coagulação intravascular importante. Próximo. E aí, portanto, quem atende precisa ter o cuidado no diagnóstico preditivo da pré-eclâmpsia, da evolução de isquemia placentária vista pela sonografia, e no evento final, que é o DPP por si só, que é uma emergência. É preciso resolver aquilo o mais rápido possível, para exatamente fazer a intervenção na cadeia de coagulação. De forma que é preciso um acesso venoso calibroso, fusão de volume importante por conta cristalóide, por conta da hipovolemia que se aproxima, né? A chamada de banco de sangue de emergência, banco de sangue quase sempre em Goiânia e no Brasil demora horas para as coisas acontecerem, até que venham, que tipam. Se for às 6 da tarde, então é um caos. Quero chegar no hospital, tipar esse sangue e retornar para trazer um novo sangue, leva algumas horas. Portanto, isso é preocupante. Então, é preciso envolver um bom anestesista, uma boa sala cirúrgica para fazer a intervenção. O parto preferencialmente via alta, cesariana, de emergência. Só não se faz cesariana se, porventura, esse feto tiver com dilatação total do colo uterino e evoluindo já com parto normal. Fora isso, a intervenção alta, emergencial, o preparo de sangue e deixar preparado até a retaguarda de uma UTI materna. Próximo. E se o feto for prematuro, UTI neonatal. Veja que envolve muita gente para que as coisas aconteçam. Então, essa evolução do diagnóstico é preditivo, né? É preciso entender que a evolução de uma doença da pré-eclâmpsia é uma evolução, ela é sempre progressiva, ela só piora dia após dia, e o evento final pode ser, então, esse DPP com gravidade das maiores. Então, portanto, morte materna e morte fetal. Já foi a causa mais importante de morte materna em Goiás na década de 80, 90, e juntamente com as infecções obstétricas. Próximo. Hoje a causa mais importante de morte materna é a hemorragia obstétrica por acretismo. Próximo. A conotação de implantação normal da placenta, além do DPP e da placenta prévia, tem o acretismo. Acretismo é quando a placenta, na condição original, ela fica colada na decídua, que é a parte endometrial reativa à gravidez, ela cola no endométrio e fica na região endometrial no início do miométrio. Ali ela deve se implantar. Quando tem uma cicatriz uterina prévia, portanto o perfil quase sempre é esse, aqui tem uma cicatriz uterina prévia, essa placenta pode adentrar naquela cicatriz e entrar dentro do miométrio e às vezes até a serosa. Quando isso acontece, se chama então acretismo. Acretismo primeiro grau, que é a placenta acreta, segundo grau, que é a increta, quando ela penetra totalmente o miométrio, e quando ela sai lá na serosa, é a placenta percreta. E aí é de altíssimo risco, uma preferência para antecedente de cesárea, que há a necessidade de cicatriz
uterina prévia, e, portanto, como em Goiânia, o índice de cesariana das maternidades privadas chega a 92%, maternidade pública de 20% a 40%. Portanto, nós temos os maiores índices de cesariana do mundo, aqui do Brasil e de Goiás. Por isso ficam cicatrizes de cesariana aí na face anterior do útero, na parte baixa do corpo uterino anterior, e é ali que frequentemente essa placenta se insere. Então, o perfil é cesárea prévia, geralmente 2 ou mais cesáreas prévias, e uma placenta que é implantação baixa. Então, ela comunga o acretismo com placenta prévia. E ela evolui, portanto, nessa condição, frequentemente não sangra durante o pré-natal, e no parto acaba sendo uma próstata cesariana. Na cesariana, o médico vai entrar exatamente onde ela está inserida. E ali é gravíssimo. Ao movimentar essa placenta, ela descola, faz uma hemorragia brutal e mata mãe e feto em alguns minutos. Portanto, é preciso muita cautela, por isso é de grande letalidade. Outro evento, outro perfil de mulher é a mulher que tem um antecedente de miomectomias. Fez retirada de miomas, deixou cicatriz uterina das miomectomias, e ali pode inserir a placenta naquela cicatriz. Portanto, há que ter uma cicatriz uterina prévia. O perfil mais convencional é cesárea prévia. Próximo. Aí é uma emergência mais importante, pela maior frequência. Habitualmente ela implanta lá embaixo, perto do colo, porque ela adentra a cicatriz. Se olhar embaixo, esse esquema embaixo à direita, na placenta prévia sendo total, ela está ocupando totalmente o colo uterino e adentra a parede uterina até a serosa, percreta. Por vezes ela sai na serosa e perfura a bexiga. Um dos 20 casos que nós já operamos no último ano, a placenta tinha uma placenta, um pedaço de placenta dentro da bexiga. E a intervenção, portanto, do cirurgião, aqui, portanto, proteger o feto e aqui proteger a mãe, aqui, portanto, eventualmente tem que abrir bexiga, retirar a placenta e depois suturar a bexiga. Então, o quadro hemorrágico é realmente dramático, né? A gente fala que esse diagnóstico é feito no segundo trimestre e avisa que as condições são preocupantes. A gente avisa que isso é uma tragédia anunciada. Essa é a frase correta. Acretismo placentário é uma tragédia anunciada. Você avisa lá com 26 semanas, 6 meses de gravidez, que essa mãe tem um alto potencial de sair do centro cirúrgico morta, né? Próximo. E, por vezes, acompanhado também de feto morto. O diagnóstico é feito no segundo trimestre, com ultrassom, eventualmente ressonância magnética, quase sempre a ultrassonografia é o nosso grande achado. Próximo. Então, é aí que há que preparar da evolução que vem posterior. Se olhar essa imagem da ultrassonografia, tem uma faixa branca abaixo aí, que está ocupando o colo uterino, e na parte anterior, ela ocupa a cicatriz da cesárea. Então, ela entra dentro da cicatriz da cesárea e vai até a serosa. Próximo. Feito o diagnóstico, segue o pré-natal e prepara para o dia do parto. A cesárea programada, com maturação pulmonar, portanto, a obstetrícia precisa fazer todo o evento presuntivo, preditivo, preventivo. Tem que caminhar por aí. Porque se chega uma placenta como essa e há um desconhecimento do diagnóstico, quando o médico abre essa imagem, essa fotografia embaixo à direita, essa imagem vermelha, a placenta fazendo a protusão na serosa, né? Se você mexe nela, é um sangramento brutal, incontrolável. Então, o que se programa aí é uma cesárea. Já no 6º mês avisa que vai ser uma cesariana com esterectomia, né? E se houver movimento de bexiga, abertura da bexiga. Então, tem que preparar o cirurgião que tem habilidade para isso, um bom auxiliar, um bom centro cirúrgico, uma boa anestesia e sangue na sala. A gente prepara o sangue 15 dias antes, faz as tipagens todas, deixa reservado e só começa a cesariana com sangue na sala, para que a gente tenha uma evolução hemorrágica sob controle. Se entrar assim direto, não é numa situação de madrugada, sem preparo de sangue, a letalidade se aproxima de 100% materna, porque ao descolar essa placenta, você não vai ter tempo de chamar o banho de sangue. Vai demorar algumas horas para chegar e ela não suporta mais que alguns minutos. Próximo. Então, ali está a imagem da placenta lá no colo uterino, essa imagem do Doppler mostrando o fluxo placentário de lagos venosos importantes aí, próximo. A ultrassonografia, esse é o perfil, a placenta é cesárea prévia, na ultrassonografia tem uma placenta prévia, tem antecedente de também eventual de miomectomias, próximo. Cuidado em placentas bilobadas, que uma parte dela pode estar dentro da cicatriz, outra parte à distância.
Durante o pré-natal, há que preparar já no sexto mês maturação pulmonar, preparar o banco de sangue, os plasma, porcentagem de hemácias, UTI materna na retaguarda reservada, e quando o paciente chocar no na evolução pós-operatória, não ter UTI reservada, é um drama. UTI neonatal também reservada. Se entramos com tudo isso preparado, o resultado tem chance boa de termos resultados profícuos. Próximo. Mas mesmo assim, é uma emergência, porque sangra muito, né? A cesárea programada, eletiva, a equipe envolvida, a incisão convencional, a identificação do atletismo, não mexer na placenta creta, larga ela quietinha lá embaixo, geralmente já está na parte inferior do corpo uterino, e se faz uma esterotomia, abre-se o corpo uterino lá em cima, na face anterior, retira-se a gravidez por cima, pelo fundo do útero, né? Ou na parte anterior alta do corpo uterino, de forma que o feto não sai pela excisão tradicional. Então, essa é uma esterotomia, portanto, protege o feto, não mexe na placenta, e logo após a resolvida a questão do recém-nascido com o pediatra, se pratica uma esterectomia total com a placenta in loco, sem retirar a placenta. Por vezes é necessário fazer ligaduras hipogástricas, mas quase sempre não há necessidade. Por vezes há necessidade de envolver estruturas próximas, geralmente bexiga. Próximo. Aí está a imagem do útero que já feito a retirada do feto, a útero ali na mão, ou seja, o tanto que ele sangra, né? E a gente fala que é preciso muita rapidez, porque tem que começar no pedículo anexial lá em cima e chegar até na uterina logo abaixo do leito placentário. A gente só diz que o jogo está ganho quando você pega a uterina abaixo do leito placentário. E é uma esterectomia total, aqui é retirar corpo e colo, porque a placenta está exatamente em cima do colo. Nós tivemos certa vez um paciente que veio do interior e lá fizeram diagnóstico de última hora, fizeram a esterectomia parcial, fecharam a paciente e mandaram para cá. Ela chegou aqui chocada, né? A gente conseguiu repor sangue, reabrir e tirar o colo uterino. Então, a doença envolve o colo do útero. Portanto, a esterectomia é total. Dá mais trabalho, mas é que soluciona. Próximo. Aí está, portanto, o envolvimento do ato operatório, que tem que ser rápido. Próximo. Mas sangra muito, de forma que... clique em cima dessa imagem aí. Maurício, por favor. Repetido? Põe o seu carro. Põe a sua seta em cima da imagem e clica, porque esse aqui é um videozinho, se não me engano. Sim. Olha o tanto de compressa que se gasta em média 30, 40 compressas encharcadas. E ao final o útero sai assim, inteiro, né? E se eu tinha sangue preparado na sala, enquanto sangra embaixo, a gente repõe por cima, e aí o resultado é feliz. Mãe saudável, filho saudável. Próximo. Aí, próximo. Outro vídeo pode passar, Maurício, parecido. Então, conduta, além desse quadro tradicional que nós descrevemos, é possível utilizar a radiologia intervencionista quando há um diagnóstico prévio pela artéria femoral e até as artérias uterinas, fazer injeção de derivados de plásticos para obliteração das artérias hipogástricas, né? Das artérias uterinas. Tem também a variada ligadura das hipogástricas, próximo. Compressão da aorta, aí é o mecanismo que faz pela femoral, onde você vai até o catéter e utiliza, então, tanto a inoculação de derivados de PVC diretamente lá na artéria uterina, para que você tenha a oclusão do uterino e que não tenha um quadro hemorrágico. Isso é feito, portanto, durante a cesariana. Próximo. Mas é preciso que tenha um radiologista intervencionista e condições para isso. Tá aí o catéter, que vai até por vinil partículas, que injeta exatamente na região da artéria uterina. Próximo. É uma variante. Outra situação de alto risco é a pré-eclâmpsia, que gera quadros de urgência e de emergência. A urgência da pré-eclâmpsia se transforma em eclâmpsia, próximo. Uma evolução de leve, grave e eclâmpsia, baseado, portanto, no quadro de lesão vascular placentário e isquêmico, próximo. A isquemia placentária vem de uma dificuldade da implantação placentária, próximo. Aí, portanto, é possível identificar isso no primeiro trimestre, dando um diagnóstico precoce, rastrear a pré-eclâmpsia, próximo.
E é importante, como eu disse no início, que na obstetrícia é importante fazermos predição e prevenção. Próximo, a doença hipertensiva, ela passa com pré-eclâmpsia leve, grave, para frente, HELP síndrome, pré-eclâmpsia iminente e eclâmpsia. Da pré-eclâmpsia grave para frente é que é uma urgência, né? A HELP síndrome, eclâmpsia iminente e eclâmpsia é uma emergência. A síndrome se caracteriza por elevação das enzimas hepáticas, portanto, uma lesão isquêmica no fígado, plaquetopenia, que gera distúrbio de coagulação por si só, e, eventualmente, encefalopatia isquêmica, que é grave, portanto, deixando sequelas tanto hepáticas quanto cerebrais ou morte. A eclâmpsia iminente, quando ela avisa que vai convulsionar, e a convulsão, que é a própria eclâmpsia, vem de uma isquemia do território cerebral. E a paciente convulsiona, por vezes, subintrante, de forma subintrante, e que gera quadro grave. Próximo. Aí é preciso ter esse diagnóstico preditivo. Próximo. Eclâmpsia é quando o paciente entra em coma sem convulsionar. Chama pré-eclâmpsia grave, entra em coma sem convulsão. Próximo. Lesão cerebral grave. A conduta aí, próximo. Pode ir passando. Tem que definir desde o pré-natal aquele rastreamento, caracterizar a idade gestacional, definir maturidade, sabendo que essa doença é progressiva e ela só se encerra com o parto. Então, quem cuida de pré-eclâmpsia tem que preparar o parto, né? Maturidade pulmonar, sonografia, próximo. De forma que eu preciso postergar a doença ou postergar o mau resultado. Próximo. A ideia é terminar a gravidez, o tratamento é programar a interrupção da gravidez, de preferência via abdominal, eventualmente via vaginal. Abdominal porque a placenta é isquêmica. Próximo. Preservar a saúde materna. Próximo. E aí é possível, durante o estudo pré-natal, fazer o controle do uso de cálcio, de aspirina, controle de peso, alimentação. Próximo. Para que essa doença seja postergada, né? Não é como acabar com pré-eclâmpsia, mas você tem como postergar o mau resultado, para que a evolução da leve para a grave seja lenta e da grave para a eclâmpsia mais lenta ainda. Próximo. Da grave para adiante precisa de internação e quando ela convulsiona é preciso uma retaguarda de urgência, né? O peso do paciente convulsiona, precisa usar anticonvulsivante, tirar da crise, sulfato de magnésio. Próximo. E aí, portanto, benzodiazepínico, beta-bloqueador para controle de pressão arterial, nifedipina para controle de pressão. Próximo. Então, precisa controlar a pressão arterial de forma, especialmente via venosa, eventualmente depois de manutenção via oral. Próximo. Uma boa hidratação, aí de novo, solução isotônica, porque essa paciente já tem uma constricção arterial por conta da conotação hipersódica. Aí o sulfato de magnésio tem valor preventivo e valor também de controle para interrupção de gravidez. E enquanto ela convulsiona, não há como fazer intervenção para interrupção, é preciso tirar da crise, né? Tirar da crise passa pelo sulfato de magnésio para que durante a interrupção ela não venha convulsionar. A convulsão durante a cesárea piora o prognóstico materno e o prognóstico fetal. Próximo. Se ela evolui para dermografia, é preciso usar diurético. Esse quadro evolui com alguma frequência para isso. Na pré-eclâmpsia, se o parto normal pode ser de uso eventual, mas uma tendência mais para cesariana. Na eclâmpsia é preciso cesárea, porque há que trabalhar com uma emergência. Próximo. Controle da pressão arterial, controle da função renal, evitar o sofrimento fetal o máximo possível, mas de regra geral o feto está em sofrimento e a mãe está em sofrimento. Próximo. Avaliadores de vitalidade fetal, como cardiografia, Doppler, perfil biofísico fetal, ultrassonografia, de forma deliberada. Próximo. A apneia ectópica é outra condição também de alto risco, de natureza hemorrágica, faz parte do grupo das hemorragias da primeira metade. Da segunda metade, nós falamos do DPP, da placenta prévia, do acretismo placentário, mas também tem um fluido imaginal. E na primeira metade, nós temos a apneia ectópica, que já foi a causa mais importante de morte materna na década de 70 para 80, no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje ela está sob controle por conta da ultrassonografia, porque as pacientes chegavam naquela data todas rotas no pronto-socorro, então quadro hemorrágico grave, frequentemente chocadas, eventualmente pacientes mortas.
A segunda causa de primeira metade é o abortamento. A terceira causa é a doença trofoblástica da mole dentiforme. Próximo. A presectópia, portanto, frequentemente vem de uma alteração do leito tubário, a tuba doente, que sofreu implantação ali do ovo. Próximo. Ele desenvolve e explode a imagem da tuba com a gravidez dentro daquela tuba. E a evolução só tem um caminho básico, né? O caminho básico é a ruptura. Se a placenta se rompe, o abortamento tubário. As duas condições sangram. A ruptura é sangramento emergencial, né? Sangra muito e rapidamente, né? E é preciso, portanto, intervenção rápida. No passado, eles iam para a laparotomia de emergência, com reposição volêmica, também hemática, na laparotomia com ressecção da tuba e dos anexos. Hoje se pratica muito laparoscopia, porque a ultrassonografia conseguiu dar o diagnóstico precoce. Hoje, 90% das ectópicas são diagnósticos de PEIs íntegra, começa aí. O tratamento pode ser conservador, quando ele é pequena, utilizando metrexate, ou laparoscopia, começa aí, fazendo, portanto, a abertura do leito tubário, retira-se a gravidez e preserva-se a tuba. Então, hoje a conduta é mais conservadora com proteção tubária. No passado era cirurgia dramática com perda de tuba e até perda de vida. Então, hoje as pacientes não morrem mais, mas eventualmente tem tubária rota. A tubária rota é realmente muito grave. Próximo. Uma imagem de ultrassonografia que dá um diagnóstico, verifica-se imagem de ultrassom vazio, paciente grávida com ultrassom vazio, útero vazio. Útero vazio é sinal de possível doença ectópica. Aí é preciso identificar essa formação no anexo uterino. Próximo. 98% das ectópicas são tubárias. Próximo. Então, o diagnóstico é clínico baseado em 3 pernas, né? Um tripé. O diagnóstico clínico de gravidez, o beta-HCG e a ultrassonografia. O beta-HCG acima de 1.000 unidades, é preciso identificar onde é que está a gravidez. Aqui achar a gravidez. A ultrassonografia tem essa missão. E ao identificá-la fora, a empresa ectópica é íntegra. Quando pequena, o tratamento é metrexate. Quando é maior, é preciso, acima de 3 centímetros, utilizar a laparoscopia com condições conservadoras. Quando ela chega à ectópica rota, é um abdômen agudo, cirúrgico, e a ultrassonografia encontra o útero vazio e a cavidade peritoneal repleta de sangue. É uma emergência, porque ele não para de sangrar e sangra muito. Próximo. Há que solicitar, portanto, banco de sangue, há que solicitar. Veja aí, em 1970, 80% das pacientes eram rotas, das tubárias. Hoje, 95% são íntegras. Próximo. Só 5% se rompem hoje. A forma de tratar tem vários formatos, vários autores, mas, de regra geral, é essa que nós comentamos, de eventos mais conservadores para estações iniciais e eventos de alto risco quando se vai e se obtém a presa ectópica rota. Próximo. Aí o acesso venoso tem que ser o melhor possível, o acesso de anestesia centro cirúrgico o melhor possível, banco de sangue, que há que repor sangue sempre, e a preservação da tuba sempre que possível, e quando não possível, salpingectomia. Próximo, não se pratica mais a anestectomia, retirar o ovário junto com isso. Aí uma visão laparoscópica. Próximo. Aí uma tubária também, com característica do abortamento tubário. Veja ali o útero à nossa direita, e a nossa esquerda, esse tubo aí arroxeado é a tuba uterina. E logo atrás dela nós temos sangue na cavidade peritoneal. Esse sangue, portanto, era de um sangramento pela fímbria, não estava rota ainda. Próximo. Quando ela rompe, a imagem é realmente de destruição, né? Tratamento preferencial laparoscopia. Próximo. Uso de laparotomia é eventual. Próximo. Olha aí, abertura da presa ectópica íntegra. Próximo. Então, ela tem um potencial próximo para ruptura, né? E vai para a salpingectomia toda vez que ela está rota ou quando não há como reconstituir a tuba. Próximo. Próximo. A laparostomia toda vez indicada quando não se consegue instalar o laparoscópio, ou se o paciente está com estabilidade hemodinâmica, chocada, aí o ato operatório é no pronto-socorro mesmo. Próximo.
com a reposição hemática, reposição polêmica e a cirurgia. A molidatiforme tem pouca aplicação com urgência, é muito eventual a possibilidade de hemorragia, mas é possível. Próximo. Hemorragia da primeira metade, a imagem é essa, uma formação nas suas três formatos de molidatiforme, coradenoma e coracarcinoma, onde poderia dar um quadro hemorrágico importante é a molidatiforme, que é uma formação vesiculosa que ocupa a cavidade uterina, sendo mola total, que é essa aí que não tem embrião, ou mola parcial, que é aquela que tem embrião acompanhando. Próximo. Aí está, portanto, a imagem do ultrassom, a imagem, portanto, em favos de mel. Próximo. Ultrassom no diagnóstico de precisão. Aí é uma mola parcial, você tem um feto acompanhando a mola, frequentemente um feto mal formado, a chance de sobrevida dele é muito menor. O que acontece é que esse leito placentário doente pode descolar e gerar sangramento volumoso. Próximo. E fazer, eventualmente, embolia pulmonar, né? Aí é preciso esvaziamento e segmento pós-natal com beta-HCG. O beta é considerado controle diagnóstico e de cura da doença. Próximo. O risco, então, é eventualmente hemorragia e embolia pulmonar. Próximo. Aí de novo a imagem de infiltração miometrial. Próximo. Mas com quadro hemorrágico. Próximo. O que pode acontecer? Retorna a imagem, por favor. Essa imagem é uma imagem cística, cheia de formações císticas do ovário, e pode acompanhar a molidatiforme cisplecroteínicos, que eventualmente fazem torção ovariana. A torção ovariana pode ser uma emergência ginecológica, né? Não obstétrica, mas ginecológica, onde esse ovário grande pode torcer. Qualquer formação tumoral ovariana pode sofrer torção. Próximo. Vazamento uterino, a molidatiforme, quando avançado, vai para a quimioterapia, mas isso no momento de resolvida a urgência. Próximo. Então, as causas hemorrágicas são as causas mais importantes de urgência e emergência obstétrica. A segunda é a sepsis. Essa já foi a causa mais importante na década de 80 de morte materna por abortamento provocado. Naquela década, o aborto provocado era feito com talho de mamona, agulha de tricô, sonda vesical, inserção na cavidade uterina. E as mulheres jovens frequentemente faziam septicemia obstétrica e tinham letalidade altíssima. Com a evolução populacional, os abortamentos provocados continuam, só que as mulheres fazem hoje abortamento não mais com talho de mamona, nem com sonda contaminada, elas fazem hoje abortamento com misoprostol, né? Portanto, a sepsis obstétrica praticamente desapareceu. Próximo. Não desapareceu totalmente, mas de uso eventual. Então, as 6 causas mais importantes de urgência com morte materna são hemorragias, seguido de quadros hipertensivos com DPP, que nós já comentamos, seguido de infecções. As infecções de natureza de aborto hoje praticamente desapareceram, mas existe a septicemia obstétrica de outras causas, principalmente por pielonefrite, né? Próximo. As infecções urinárias na gravidez e fora da gravidez têm a mesma frequência. A diferença é que na gravidez tem uma preferência por infecções altas que fazem pielonefrites e evoluem com quadro de sepsis materna de alto risco. Próximo. Aí, portanto, a fisiopatologia envolve o ambiente celular, onde na septicemia as células estão totalmente com o comando desativado, e a mitocôndria, que é o grande elemento metabólico, energético da célula, fica comprometido. Aí todas as células funcionam mal, gera ao final falência múltipla de tecidos e órgãos e gera morte. Próximo. E a porta de entrada no passado era o abortamento provocado e hoje é frequentemente infecção urinária, né? Essa quebra da hemostasia celular que gera, portanto, alteração de coagulação, fibrinólise, má função celular e morte. Próximo. O diagnóstico, portanto, ele é clínico e laboratorial. É preciso ter uma porta de entrada e uma infecção à distância, caracterizando, portanto, a sepsis. E aí a fisiopatologia passa pela má função de todos os órgãos, uma função renal, uma função hepática, uma função respiratória. Próximo. Que às vezes gera um choque séptico. Ao final de tudo isso, é um choque séptico, complicação grave. Na frequência de maior importância, exatamente a causa renal,
e é preciso, portanto, rastrear no pré-natal a infecção urinária, tratar precocemente, identificar a infecção alta, intervir precocemente, e aí, portanto, quando instalado o quadro infeccioso, é preciso, na septicemia, programar a interrupção da gravidez, porque na septicemia a lesão placentária também fica contaminada, leito placentário, e gera sofrimento fetal. Portanto, por vezes, a interrupção da gravidez é a solução para a melhoria do quadro séptico. Próximo. Então, o tratamento passa pelo diagnóstico da porta de entrada, tratamento direcionado para aquele quadro. Esses quadros mais graves são mais comuns em mulheres portadoras de imunodeficiência, mulheres lúpicas que se engravidam e fazem infecção urinária. Esses são os quadros mais graves da emergência obstétrica por infecção. Próximo, e às vezes a gravidez por compressão dos ureteres, piora esse diagnóstico. E aí, a antibioterapia precisa de ação multidisciplinar, precisa de um bom serviço de infectologia, precisa de uma boa assistência obstétrica e, por vezes, a interrupção da gravidez favorece a melhoria daquela infecção urinária e se retira o peso do útero gravídico daquele ureter que está comprimido, que está favorecendo a manutenção da infecção. Se a porta de entrada for útero, é preciso fazer esse modelo da assistência, reposição volêmica, antibioterapia ampla, plena, e por vezes é preciso levar a paciente para esterectomia. Especialmente naquela década de 80, fizemos muita esterectomia em mulheres com abortamento provocado ou útero totalmente contaminado. Próximo. No tratamento da sepsis, por vezes após a melhoria do quadro respiratório e do quadro infeccioso, controlado do quadro infeccioso, na tentativa de melhoria da fisiologia celular de todos os órgãos, o corticoide, portanto, ele é uma situação que tem que se discutir se fazer e quando fazer e como fazer. Né? Não é consensual, mas por vezes há uma melhoria da fisiologia celular, com retomada das mitocôndrias na função energética daquela célula, para que as coisas voltem à normalidade. Próximo, após evacuar todo o processo infeccioso, né? Resolvido o processo infeccioso. Então, mas como aí no nosso meio a pielonefrite é o mais preocupante, tem infecção intestinal também com preocupação não tão prevalente, e a coremionite. Provavelmente que a infecção da bolsa amniótica, especialmente após amniorrex, pacientes com bolsa rota, protusa na cavidade vaginal, as bactérias vaginais ascendem no canal cervical e chegam até a contaminação. Portanto, diante de uma amniorrex, um quadro infeccioso, rastreado, positivo, há que intervir, interromper a gravidez antes que isso caminhe para a septicemia. Tá? Portanto, a pielonefrite é rastreável, diagnóstico precoce, tratamento rápido. Coremionite é rastreável, diagnóstico precoce, controle de infecção intestinal com seu quadro clínico associado. Próximo. Portanto, é preciso que haja um pensamento de intervenção. Na urgência, como qualquer urgência aqui, não é diferente. No pós-parto, a miometrite gera um quadro infeccioso que pode gerar septicemia, o abscesso pélvico pós-miometrite, tomofebrite, que é um evento complicado da miometrite. Próximo. E o pós-parto, pós-aborto com resto placentário, é um quadro mais grave, né? Fitoterapia de maneira geral, antibióticos largo espectro, se tem material na cavidade uterina, há que fazer esvaziamento urgente, útero tônico para aumentar a capacidade uterina e reduzir o aporte de bactéria para o leito vascular. Próximo. E, eventualmente, se há abscesso aqui para drenagem de abscessos, e a contaminação na porta de entrada é o útero, com restos placentários contaminados, aqui eventualmente virá esterectomia. Próximo. Do primeiro trimestre, nós falamos da crise ectópica, mas tem um abortamento também, próximo, como causa hemorrágica de sangramento e causa também de contaminação. Ele pode uma urgência e emergência por hemorragia, urgência e emergência por infecção, por retenção de restos placentários. Próximo. Habitualmente apresenta como o sangramento da primeira metade, a imagem do ultrassom com o saco estacional lá embaixo, dentro do colo uterino, e trabalho de abortamento. Próximo.
Sangramento obstétrico é um negócio muito variável. Você pode ter um movimento que você acha que vai sangrar muito e sangrar pouco, e achar que a gravidez inicial vai sangrar pouco, que é para se fazer um quadro hemorrágico severo, com risco de hipovolemia. Próximo. A beta-glicemia é importante para nos auxiliar no diagnóstico de gravidez e auxiliar na correlação do beta com o ultrassom para dar a melhor decisão quanto à viabilidade daquela formação embrionária ou se é realmente uma gravidez inviável que precisa intervir antes que complique. Próximo. Aí está uma ultrassonografia trocesseplanável, que é o diagnóstico precoce do abortamento por ovo retido. Isso é um ovo embrionado, é uma gravidez, um saco estacional sem embrião. Próximo. Portanto, a gravidez inviável. A mortalidade materna ela é dramática toda vez que eu tenho abortamento com infecção, abortamento com hemorragia, abortamento retido, abortamento contaminado, abortamento infectado, né? Aí nós temos essa decisão do near miss, que é exatamente a perda, uma informação de que a perda está próximo, né? Aquele paciente que entra numa situação de hemorrágica, infecciosa e quase morre, né? Chama near miss, ficou próximo da morte, quase perdeu. Aí é preciso, então, que todo o entendimento e conhecimento da obstetrícia trabalhe com diagnóstico precoce, com rastreamento de eventos complicadores, para que a gente tenha, ao final da gravidez, menos complicações ou situações controladas. O professor Kipps Nicolaides, que é um inglês que trouxe toda a performance da obstetrícia nos últimos 20 anos, 30 anos, tem dito que é preciso fazer inversão de pirâmide. E toda a obstetrícia clássica baseava que os eventos complicadores eram da segunda metade da gravidez. Só que esses eventos eles complicam na segunda metade, com hemorragia e infecção, mas eles começam na primeira metade. Então, é preciso, no primeiro trimestre, rastrear a pré-eclâmpsia, rastrear a implantação placentária, rastrear a creatina placentária, rastrear a inviabilidade embrionária com abortamento e fazer intervenções nessa fase onde não tem nada complicador e preparar para a segunda metade da gravidez que ela venha com proteção. E se houver intercorrências hemorrágicas brutais, tem que estar preparado para intervenção, socorro e salvar vidas, tanto maternas quanto fetais. E se houver quadro infeccioso, há que intervir para a correção do mesmo. Próximo. Próximo. Nas nossas orientações, especialmente da residência médica, a gente sempre diz que o obstetra é um cirurgião bonzinho, né? Ele é mais cauteloso, ele é mais protetor, ele evita complicações, evita retirar órgãos, né? Especialmente se retirar, fazer esterectomia com ginecologista, obstetra, ele tem aversão a isso. Mas a emergência precisa de um olhar de intervenção, né? De intervenção, precisa intervir, precisa preparar, precisa corrigir e lembrar que a gente está trabalhando com um binômio, com duas vidas. E o obstetra, ele só tem o seu troféu quando aquele filho está na casa daquela mãe, no colo daquela mãe, ambos vivos, saudáveis, amamentando no peito daquela mãe. Aí você teve o sucesso. Portanto, você tem o seu troféu de obstetra. A obstetrícia a todo momento, ela tem condições de transformar o baixo risco em alto risco, transformar o não sangramento em hemorragia brutal, transformar quadros não infecciosos em infecções rápidas, né? E qualquer vacilo no diagnóstico, qualquer postergação no diagnóstico, a gente pode pagar preço alto com duas vidas. Era isso, pessoal. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Larissa. Prazer enorme estar com todos vocês. À disposição. Obrigada, doutor Valdemar. Muito obrigada pela aula, muito obrigada por esse presente para nós, né? E, doutor Felipe, algum comentário, alguma pergunta? Alguma pergunta aí, Maurício? Ver se o Maurício esclarece ali alguma pergunta. Antes de eu falar aqui.
À vontade, doutor, que aí dá tempo do pessoal escrever. Bom, eu gostaria sempre de, principalmente quando eu estiver aqui como coordenador, fazer questão de entrar nas outras também, de fazer sempre um comentário aqui dentro das especialidades com questão da regulação médica. Quem acompanhou o primeiro módulo, nós tivemos uma interação aí, uma aula sobre isso, mas nesse caso aqui, acabou ficando bem simples a questão da regulação médica. Então, aqui nós estamos diante, como o professor Dr. Valdemar comentou, de várias entidades patológicas aí, pegando desde hemorragia, entrando em DEG, com uma piora clínica evoluindo para uma possível aumento dessa pressão, crise convulsiva, e entrando até na parte de sepsis, né? Não deixando de comentar aí sobre os abdômenes cirúrgicos aí, que seria a ectópica rota. Então, assim, nós estamos diante de grandes temas que nós já teríamos no diagnóstico. Então, pedir para os colegas aí que na inserção dessas fichas, então são condutas que nós teremos, condutas clínicas gerais, mas que nós teremos que encaminhar esse paciente para a especialidade, para a obstetrícia. E algumas dessas fichas, elas ficam paradas por algum tempo, pelo motivo do colega não colocar informações básicas na ficha de regulação. Então, o que a gente pede sempre, orienta? Colocar o quadro clínico, né? Então, por que a paciente chegou até você no consultório? Colocar um exame físico focado ali. Então, se a paciente chegou com um quadro de dor abdominal, é uma gestante, quantas semanas que tem? Importante, às vezes o colega não coloca isso, tá? Então, colocar o acompanhamento pré-natal, a gestação, o tempo dessa gestação. Se for uma gestação que cursa com dinâmica uterina, informar esse dinâmica uterina no campo ou no campo do próprio resumo clínico, ou no destinado a exame físico, e não deixar de colocar um exame físico voltado para sinais de choque. Tá? Então, muito importante colocar isso. Então, tempo de enchimento capilar, perfusão periférica, pulso, a pele do paciente. Às vezes o colega fica preso somente a sinais vitais e muitas das vezes o que se traduz para a gente na emergência é realmente olhar e tocar o paciente. Então, não vamos deixar de colocar isso. E, por último, acrescentar os exames que vocês possuem. Então, é uma paciente que às vezes já tem um ultrassom, como o professor falou, já tem um diagnóstico de gravidez ectópica, já tem um diagnóstico de placenta prévia, e às vezes o colega não coloca esse ultrassom no anexo, né? Então, às vezes coloca o anexo, mas não termina de salvar, então a ficha vai sem o anexo, talvez isso atrasa, a depender do que está ali no exame clínico do HDA, esse encaminhamento desse paciente. Então, era esse comentário que eu gostaria de fazer aqui. Felipe, uma questão que você comentou parece simples, mas lembrar que a grávida tem vasodilatação periférica, né? Por isso que ela é hipotensa, grávida normal. Então, a pele da grávida é uma pele mais vermelha, uma grávida saudável. A mão da grávida é vermelha e quente. A planta do pé da grávida é vermelho e quente. Parece elementar. Mas se pega uma grávida com estudo ao contrário, mão branca, pele branca, mão gelada, está tudo errado, né? A grávida não pode ser assim. De regra geral, quando evolui assim, se você não está tendo quadro de sangramento, tem uma correlação muito forte com alteração hipertensiva, né? Então, a grávida tem que ser vermelha. Se ela ficou branca, pálida, ou ela está sangrando, ou ela está fazendo um quadro hipertensivo, ou vai fazer daqui a pouco, né? A gente fala daqui a pouco porque gravidez é assim, se parece bem agora e daqui a minutos as coisas complicaram, né? Então, olhar sempre isso. Pegar na mão da grávida, está quente, está tudo certo, né? Mão gelada, está tudo errado. Mão branca, está tudo errado, né? Então, isso auxilia se olhar de longe, você consegue perceber que tem alguma coisa fora do... Podia ter. Tem uma pergunta aqui, vou repassá-la para o doutor Valdemar. Gostaria de saber, do Dr. Juliano de Oliveira, gostaria de saber se uma paciente gestante chegar para mim com quadro de dor abdominal e sangramento,
Antes eu devo fazer algo para parar esse sangramento ou já encaminho ao obstetra para que ele tome as condutas necessárias? Sempre que possível identificar a causa é importante, né? Se ela está grávida, está sangrando, a grávida não sangra, né? Então, grávida sangrou, está errado. Então, pensar sempre, está na primeira metade, pensar nos 3 eventos: crise ectópica, abortamento e doença trofoblástica. Está na segunda metade, placenta prévia, placenta creta, DPP, ruptura de seio vaginal, né? E tem um quadro raro, que geralmente não tem esterilização do sangramento, é a ruptura do vaso prévia. São vasos fetais do cordão umbilical que se rompem, só que ele rompe a cavidade amniótica. Esse é um dos sangramentos todos da obstetrícia, o único que é sangramento fetal puro é o vaso prévia. Os demais que nós comentamos são todos sangramentos maternos. Então, esse vaso prévia é um sofrimento fetal agudo e o feto morre em 3 minutos. Então, a gente não tem, muito raro se encontrar uma situação assim que o feto sobreviveu. Mas isso não é esterilização. Então, se ela sangrou, confirmar que havia uma gravidez, aí ela pode ter um beta-HCG que ela já trouxe, uma ultrassonografia prévia que estava grávida mesmo, né, gravidez ectópica. E se é um desconhecimento, é preciso fazer de imediato, mais rápido na urgência, a ultrassonografia, né, chegando para a maternidade. Hoje, praticamente todas as maternidades, até públicas, tem que ter ultrassom na urgência. A ultrassonografia na urgência é uma necessidade básica em todos os setores. Na obstetrícia, então, não tem como fazer urgências, obstetrícia e urgência sem ultrassom. Então, o que você pode fazer de imediato é conferir o que ela tem de exame prévio, confirmar que é gravidez mesmo, se é antecedente, se era tópica ou não, ou se havia um desconhecimento disso, e fazer um ultrassom, de preferência vaginal, mesmo sangrando. E aí você identifica a gravidez, se ela está presente, se ela é tópica ou não, se o embrião está vivo ou não, né? E na segunda metade, se a gravidez é tópica, ela deve estar tópica, procurar leito placentário e garantir a viabilidade e vitalidade fetal. A viabilidade é conceito de qualidade de sobrevivência na primeira metade e vitalidade e oxigenação. Então, se ela está numa urgência na segunda metade sangrando, precisa levar em conta que esse feto pode entrar em sofrimento e a mãe pode chocar. Então, precisa acompanhar o diagnóstico da vitalidade fetal com ultrassom obstétrico abdominal, que vai te orientar exatamente por que está sangrando e vai te dar o dado da vitalidade fetal. E garantir o acesso venoso dessa mãe, porque o sangramento obstétrico ele é muito variável, né? Sem acesso, você fica perdido. Então, um bom acesso venoso para proteger a mãe, uma boa sonografia, ou abdominal ou transvaginal. Primeiro trimestre transvaginal, segundo e terceiro trimestre transabdominal. Depois de feito o diagnóstico, caminhar para o local que vai fazer a resolução, se houver necessidade, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário, doutor Felipe? Eu acho que é só isso mesmo, doutora. Então, vamos encerrando por aqui. Doutor Valdemar, mais uma vez, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela aula, tá? Sabemos que o senhor está aí até agora trabalhando, como sempre, né? O senhor tenta conciliar o seu trabalho com o ensino para nós, isso é uma honra. E semana que vem a gente tem uma nova aula com o Dr. Wesley sobre trauma torácico, pessoal. A gente vai botar o link e o folder para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Dr. Valdemar, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer e seguir em frente aí com esses cursos que são de grande valia para todos nós. Obrigado, Felipe. Obrigado, Larissa. Um forte abraço e uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, gente. Fica com Deus.